Vamos lá, meus irmãos, na nossa jornada no livro de Jó. Hoje é a nossa segunda mensagem e vamos estudar, portanto, esse livro. Vamos começar? Leitura da palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 6 até o final do capítulo. Livro de Jó, capítulo 1. Nós faremos a leitura iniciando no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor? Teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse que os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre ele os sabeus, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. E só eu escapei para te trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Palavra de Deus ao povo de Deus. Jó, livro de Jó, capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 22. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma.
Qual que é o seu preço? O preço para você abandonar a Deus? Qual que é o que te faz perder a sua integridade? Qual que é o caminho que te leva para um caminho que não é do Senhor, mas antes ofende a Deus? Qual que é o seu preço, meu irmão? Qual que é o seu preço, minha irmã? O que o diabo precisa oferecer a você para que você abandone a Deus? O que o diabo precisa tirar de você para que você blasfeme contra Deus? O que o diabo precisa te seduzir? Qual que é o caminho da sedução que te leva longe de Deus? É assim que nós começamos. Nós estamos diante de um homem que, apesar das dificuldades, ele ainda se manteve íntegro. E o final do texto, o narrador diz assim: em tudo isso, e quando é tudo, nesse caso é tudo mesmo, em tudo isso, não pecou, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Hoje pela manhã nós já identificamos quem era Jó. Essa foi a aula de manhã. O presbítero Adelso já colocou na internet. Os irmãos que quiserem entender, e eu recomendo para que a gente consiga entender com profundidade isso que está aparecendo. Jó não era um homem rico que perdeu tudo. É muito mais que isso. Essa é uma visão simplória, simplista e rasa sobre o livro de Jó. Mas hoje pela manhã nós vimos 5 pontos que mostra quem é o servo Jó. Pegando sobre o tema, observaste meu servo Jó. O primeiro era o que o narrador observou sobre Jó. Primeiro ponto, que ele era um homem que tinha as suas atividades, qual que era o currículo de Jó. Nós vimos também o que Deus falou de Jó. E nós ainda citamos que não há em nada no Antigo Testamento uma declaração tão peculiar e tão profunda como aquela que Deus faz para Jó, que é um homem íntegro. Guardem essa palavra, iremos falar muito sobre ela nos próximos estudos. Um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a declaração que Deus faz de Jó. E ainda Deus acrescenta, dizendo, porventura, quando ele fala para Satanás, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, falando a Satanás. Esse era Jó. Essa era a visão que Deus tinha, a visão de Satanás. Ele teme ao Senhor porque ele tem interesses, e porque o Senhor o cerca de bens. A visão dos amigos de Jó, ele era aquele que ajudava, mas agora é uma outra história. E a visão que o próprio Jó falava dele mesmo, como era a sua vida antes dele passar pelas aflições. E foi aí então que nós estudamos o capítulo 29, em que a parte central é: Deus era meu amigo. Eu não sinto mais a amizade do meu amigo. Mas o que nós estamos querendo dizer é que antes desses períodos e dos outros testes, a expressão hebraica lá é que Deus ele falava segredos na tenda de Jó. E os irmãos assistam, já está no YouTube, e daí os irmãos entenderão. Mas o que nós estamos falando aqui não é de um homem qualquer, mas era de um homem que tinha uma amizade profunda com Deus, uma intimidade com Deus. E olha o que acontece. Agora as crianças, prestem atenção. Nós iremos falar 3 coisas, ok? Todas as crianças, esqueci o nome da Sarinha também, preste atenção. 3 coisas. A primeira coisa, crianças, que eu gostaria que vocês anotassem é uma conversa no céu, ok?
uma conversa no céu. E segundo, catástrofes na terra. Uma conversa no céu, catástrofes na terra. Papai e mamãe, ajudem as crianças. E eu gostaria que vocês desenhassem agora algo muito ruim acontecendo. Uma bomba, o que vocês acharem de ruim. Mas deixa um espacinho que tem um último ponto, tá bom? Deixa um espacinho. Ok. Meus irmãos, e é como eu disse para as crianças, é agora que nós entramos no nosso texto. Uma conversa nos céus. E é isso aqui que começa o verso de número 6. Diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se. Quando eles vieram apresentar-se, veio também Satanás. Opa, que história é essa? Não é muito esquisito? Quando os anjos, capítulo 38, identifica filhos de Deus como anjos, quando os anjos vieram se apresentar a Deus, veio também Satanás. Pelo que nós vemos, e até mesmo pela repetição do texto, porque no capítulo 2, irá acontecer a mesma coisa, no verso 1. Quando os filhos de Deus aparecem, veio também Satanás. O que nós acreditamos e interpretamos do texto, é que aquilo eram visitas formais, era prestação de contas. Então vinham os anjos, e prestavam conta diante de Deus. Vinha também Satanás, porque Satanás ele não é independente de Deus. Mas antes, ele está sobre o domínio de Deus. E nós vemos, e nós acreditamos que isso era contínuo, de tempo em tempo, os anjos. Nós não sabemos, não se fala aqui se eram anjos bons e maus, mas o que nós sabemos, e o texto diz que eram os filhos de Deus e também Satanás. Vinha prestar conta. Ele vinha falar o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo. Nada foge da mão de Deus. E o nosso texto ele continua com Deus tomando a iniciativa da conversa. Isso é terrível. Deus é quem toma a iniciativa total da conversa. Ele diz da seguinte maneira para Satanás: de onde vens? E Satanás ele passa o seu relatório. Eu vim fazer aquilo que eu sempre faço, rodear a terra e rodear a terra e passear por ela. É isso que Satanás ele faz. Ele rodeava a terra, tentava as pessoas, como falamos pela manhã, levavam as pessoas ao mal. E o texto continua, Deus ainda tomando iniciativa. E agora que fica dramático a situação, porque Deus agora incita Satanás contra Jó. Já que você rodeou a terra, nessa sua rodeação, nessa sua caminhada, nessa sua andança, você viu meu servo Jó? Como não ver? Ele era o maior do Oriente. Na terra não tinha nenhum igual a Jó. Era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que desviava do próprio Satanás. E Deus incita dizendo da seguinte maneira: porque não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Meus irmãos, é Deus que toma a iniciativa em tudo. Nada foge do controle de Deus. Os anjos prestam conta a Deus. Satanás presta conta a Deus. Os homens prestam conta a Deus. Tudo está sobre o seu domínio. Em nenhum momento Satanás ele começa uma história ou começa a falar sem que Deus dê permissão. Antes ele se submete a Deus, e Deus pergunta: você viu meu servo? Obviamente o olho de Satanás e a ira de Satanás já foi aguçada, e ele derrama a sua ira com uma visão errada daquilo que Jó era, e ele diz da seguinte maneira:
Porventura Jó debalde serve o Senhor? É sem motivo que ele serve ao Senhor? Na mente de Satanás, todas as pessoas têm segundas intenções para com Deus. Assim como nós ouvimos as pregações atuais, que sempre diz que você tem que buscar a Deus porque seu problema vai ser resolvido, que você tem que buscar a Deus porque você vai ter um carro novo, uma casa nova e tantas outras coisas. Satanás, ele sempre associa aquilo que Jó tem com aquilo que Jó é. E é possível a gente ser sem ter. Mas você acha que é de balde que ele serve ao Senhor? Acaso o Senhor não cercasse ele de tantas coisas boas? A palavra sebe, né? Não cercasse ele de sebe, de proteção? Estende a tua mão, Deus é soberano. Por que o Senhor então não estende a tua mão contra Jó? E verás aquilo que o Senhor não está vendo, e verás que ele blasfema na tua face. E Deus, ele diz: vai então, Satanás. Satanás, o texto parece que acaba, ele corta, sem mostrar mais nada. É como se eu conseguisse aquilo que eu queria. Agora sim eu vou tocar nele. Aliás, é como o menino que ao avô, ele pede uma nota de R$2 e o avô equivocadamente ele dá uma nota de 100. E o menino percebe, ele falou: ganhei um prêmio. Ele sai feliz. Agora sim, todos vão ver quem é Jó. O que nós podemos ver inicialmente desse texto? Uma conversa no céu. É isso que falamos para as crianças, que vai ocasionar catástrofes na terra. Mas essa conversa, o que nós podemos ver? Que Deus é um Deus soberano. Ele está no comando de todas as coisas. E aquilo que nós não conseguimos entender, como que Deus permite o sofrimento, que Satanás ataque ou use as suas artimanhas a uma pessoa que é íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Os irmãos estão entendendo aonde que o texto está chegando? O texto chega a um momento então que uma pessoa que é boa irá passar para um teste. Para que esse teste? Pensem os irmãos. Para que serve esse teste? Para convencer Satanás? Parece-nos que não. Para que o coração de Jó ficasse mais íntegro, justo? Não sei, parece que todo o livro parece que não aponta tanto nesse sentido. Para que Deus se convencesse que Jó era uma pessoa íntegra? Parece que não, porque Deus conhece todas as coisas. Antes, Ele tem seu plano eterno e já predeterminou tudo. Para quem então que é esse texto? Qual que é a grande intenção? Nós acreditamos que é depois que o livro fechado, é para todos aqueles que lerem e entenderem que existiu um homem chamado Jó, que foi íntegro em todas as situações. Talvez esse seja todo o propósito do livro, o propósito para a nossa vida e para a sua vida hoje também. Uma conversa no céu de um Deus soberano, com um propósito definido: testar o seu servo, o melhor, aquele que era puro, aquele que estava diante dele. Com isso, meus irmãos, a gente começa a entender o sofrimento. Eu estava dando uma das aulas lá na congregação, e eu sempre olho para a Beth, porque a Beth, né, a gente ficava discutindo e brigando junto, né, sobre isso. A gente sempre aprende que as pessoas sofrem por conta dos seus pecados. É correto, alguns casos são assim mesmo. Tá ok, meus irmãos.
A gente sempre aprende que, às vezes, o nosso sofrimento, ou o sofrimento causado, é por quê? É porque nós precisamos aprender alguma coisa. É correto, é bíblico. Mas agora eu estou falando da terceira via. Mas não é uma terceira via política, eu não entro nesses assuntos. Um terceiro tipo de pensamento é porque Deus, Ele pode querer mostrar para outros o propósito do sofrimento. E o seu sofrimento, a sua integridade, à medida que você vence essas dificuldades, outras pessoas são edificadas. Os irmãos entendem? Faz sentido isso para o seu coração? Ou pelo menos você vê que isso é de acordo com aquilo que a gente está vendo no texto bíblico, e é que ainda veremos mais à frente. E ainda o sofrimento, ele tem um propósito no plano de Deus, no grande plano de Deus, no plano da redenção de Deus. E à medida que o nosso estudo ele for progredindo, vocês farão ligações e pontos de como que o sofrimento de um homem justo, de um homem íntegro, ele pode fazer sentido no grande plano de Deus. Deus pesar a mão sobre uma pessoa íntegra, numa pessoa justa, isso pode estar cumprindo o grande plano da redenção. E é assim na nossa vida. Esse é um dos propósitos do sofrimento. Qual que é o sentido do sofrimento na sua vida? Algumas pessoas dizem que Deus não causa sofrimento. Algumas pessoas dizem que a Bíblia, que Deus é um Deus de amor. Mas é claro que Deus é um Deus de amor. Aliás, Ele é amor. Mas Deus também, pelo que nós vemos, Ele estende a sua mão, até mesmo em um justo, para que o seu plano eterno, ele seja cumprido, e a glorificação do seu nome seja grande no meio do seu povo. O nosso texto, ele vem de uma maneira extremamente pesada. Existe uma conversa nos céus, mas existem tragédias na terra. Tragédias, assim como a tragédia da Ucrânia, assim como a tragédia do coronavírus, assim como a tragédia que você pode estar passando na sua vida. Existem tragédias na terra, mas nada disso está dissociado de um plano no céu. O texto continua. Quando os filhos e filhas estavam, portanto, reunidos na casa do primogênito, é isso que o texto lhe diz, na casa dos primogênitos, como nós já falamos pela parte da manhã, os aniversários, as festas, sabe o que acontece? Os sabeus, ele desce, verso 15, vou fazer a leitura. E de repente deram sobre ele os sabeus, e levaram, e mataram os servos a fio da espada. E só eu escapei para trazer a notícia. Meus irmãos, os sabeus, eles desceram e mataram bois, jumentos e servos. Sabe a quantos quilômetros aproximadamente era da terra dos sabeus? 900 quilômetros, daqui até Goiânia. E eles desceram. Esquisita essa história, tanta caminhada para matar bois, jumentos e servos, 900 quilômetros. Começaram as tragédias. O verso 16 diz que então veio um fogo do céu, e caiu sobre ovelhas e servos. O fogo do céu, existe uma qualificação, no verso 16, fogo de Deus. É isso que o texto ele diz. É isso, as palavras, palavra por palavra, fogo de Deus, cai no céu e mata ovelhas e servos, verso 16. Caldeus, verso 17. E os caldeus, eles vieram então e mataram
camelos e servos. Os caldeus estavam a 400 quilômetros de Uz, que era a terra de Jó. 400 quilômetros. Pensem os irmãos aonde que dá 400 quilômetros. Daqui até São Barto, daqui até Cabo Verde, os irmãos que são mineiros conseguem ter isso aí. Eles saíram de lá para matar. Uma grande viagem. Existe um plano no céu, mas existem tragédias, catástrofes na terra. E ocorre então, no verso 18 e 19, que é o clímax dessa primeira provação e teste de Jó, em que vem um vento do céu, um vento, o texto diz, um grande vento do deserto, que deu nos 4 cantos da casa, levantou a casa, e matou, na festa do primogênito, foram mortos 7 filhos e 3 filhas, de uma maneira, em um momento só. Eu não sei aqui, quem já perdeu um ente querido. Graças a Deus, eu ainda não passei por essa experiência de pessoas tão próximas falecerem. Mas deve ser uma dor muito grande. Quem aqui já perdeu pai? Quem aqui já perdeu mãe? Quem aqui já perdeu alguém muito próximo, esposa, esposo? Quem aqui perdeu? A dor é muito grande. Eu não consigo expressar isso em palavras, eu não tenho palavra, eu não tenho adjetivo para qualificar dor. Jó, em um só dia, ele perde 10 filhos. Além de todas essas catástrofes que aconteceram com ele, ele perde os seus bens, e perde os seus filhos, tudo que ele possuía, tudo aquilo que ele construiu, que nós falamos agora pela manhã, muitas coisas daquilo que a gente falou pela manhã, agora parece que começam a se desconstruir. A vida parece que... Como que você prossegue? Como que você anda adiante? Como que você continua? Esse é a catástrofe que acontece na terra. Meus irmãos, com a entrada do pecado, como o nosso irmão Ocimar leu, nós estamos sujeitos às catástrofes. O pecado entrou no mundo, e sempre haverá guerras, sempre haverá doenças, sempre haverá mortes, sempre haverá tristeza. Mas, meus irmãos, é necessário que nós olhemos para onde que não mais haverá isso. Por que que Deus permite o sofrimento? Para que nós olhemos aquilo que é o principal, para que nós não nos arraiguemos nessa terra, para que nós não amemos em demasia aquilo que nos prende aqui nessa terra, mas olhemos aquilo que é muito maior. E sabe o que é? Não é rua de ouro. E sabe o que é? Não é não mais ter sofrimento, mas é estar na presença do próprio Deus. É ter uma amizade profunda com Deus. O sofrimento é real. E nós devemos nos acostumar. Nós estamos diante de uma sociedade, e às vezes estamos nos iludindo e criando os nossos filhos, achando que não haverá mais sofrimento. Ou nós queremos protegê-los, e queremos nos proteger. Eu estou triste, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma série na Netflix, para eu ficar contente, e esquecer meus problemas. Eu estou triste, eu vou dar uma volta no shopping. Eu estou triste, eu vou programar uma viagem, uma praia, e tantas outras diversões. Eu quero deixar o meu cérebro parado, para que eu não encare o dia a dia. Eu disse que a conversa ia ser pesada. E se os irmãos estão entendendo, admitam o sofrimento na vida. Eu não estou dizendo para a gente buscar sofrimento.
Mas eu estou dizendo para a gente ter uma visão real daquilo que é a vida. Existem planos do céu, mas existem também catástrofes na terra. A gente tem que entender a vida como ela é, e vencer os nossos traumas, e batalhar contra as coisas que estão à nossa dificuldade. Não podemos nos infantilizar. Uma vez eu conversei com uma moça, e ela não conseguia tocar a sua vida à frente, porque o pai dela havia morrido. Ela não conseguia, ela não saía de casa, e tantas outras coisas. Não era um problema que precisaria de remédio, um problema realmente, mas era um problema espiritual que ela possuía. Ela não conseguia viver o outro dia. Meu irmão, minha irmã, o jogo não para, a vida não para, os planos de Deus não param. Existem planos do céu, mas a gente tem que entender e encarar as catástrofes e a dureza da vida. Agora, como que a gente encara? Vamos lá? Plano no céu, catástrofes na terra, integridade de coração. Com integridade que a gente passa essas nossas lutas e essas nossas batalhas. Deixa eu fazer um parêntese, que eu não posso esquecer dos meus pequenininhos, né? Eles são meus amorzinhos aí, e eu fico muito contente com eles, domingo após domingo. Meus irmãozinhos, vocês viram então, e o tio João está dizendo, que a gente passa, que Deus, Ele planeja todas as coisas, e a gente passa, e acontecem coisas ruins aqui na terra, mas eu gostaria que vocês desenhassem agora, do lado dessas catástrofes, faz um risco, e desenha um coração branquinho, integridade de coração, para simbolizar, como que as nossas crianças podem passar pelas dificuldades da vida. Desenhem vocês aí, um coração branquinho, tá? Como que a gente passa pelas dificuldades da vida, é com um coração íntegro, temente a Deus e que confia em Deus, tá bom? Crianças, um coração branquinho, do lado das catástrofes da vida. Vamos continuar com os irmãos, é mais pesado. Com os irmãos a gente muda até a tonalidade da voz. Vamos lá? O texto continua, verso 20. Então, fazendo ligação com tudo aquilo que aconteceu. Então, e então? O que se faz? O que Jó fez? Ficou num canto? Chorando? O que Jó fez? Qual foi a ação de Jó? Qual que é a sua ação diante das catástrofes da vida? Primeiro, Jó se levantou. Não tem como ficar sentado, não tem como ficar deitado, não tem como não tomar ação. Jó se levantou. Portanto, meu irmão, se levanta, bate água no rosto, troca de roupa, se levanta, toma uma ação. E a ação que Jó ele toma primeiro é uma ação, ele rasga o seu manto, mostrando humildade, ele tira tudo aquilo que ele tem, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, mostrando contrição, se lança em terra, mostrando aquilo que ele é, pó. Jó chora, é lógico que chora, quem que não chora? Jó lamenta, é lógico, quem que não vai levantar lamentação? Aliás, existe um livro na Bíblia que chama Lamentações. Seria interessante se nós o estudássemos, e nós aprendêssemos que é necessário lamentar a Deus, não murmurar,
não culpar a Deus, mas nós levantarmos lamento, levantarmos vozes de confissão, levantarmos vozes de arrependimento, levantarmos vozes de desgosto por aquilo que passamos na vida. Isso é necessário, e foi isso que Jó ele fez. Jó tomou ação, Jó se manifestou, ele se levanta, ele rasga o seu manto, ele rapa a sua cabeça, ele lança-se em terra, e ele adora a Deus. Quem entende isso? Eu não sei se eu entendo perfeitamente. Talvez os irmãos que passam por um sofrimento muito maior que o meu consigam entender com mais profundidade o texto, ou consiga entender com mais profundidade aquilo que Jó está passando. Ele adora a Deus no meio da dor, do sofrimento. Ele consegue entender que o grande amigo dele é Deus. Lembra que falamos pela parte da manhã? Que o sustento, o sustentáculo, o alicerce, o porto seguro, o rochedo, a rocha, a torre forte, a torre, o esconderijo, tantos esses adjetivos que os salmistas usaram, que aquilo realmente é aquilo que sustentava a sua vida. Meu irmão, ele se chega a Deus, e ele não foge de Deus, ele não abandona Deus, mas antes ele se entrega mais ainda a Deus, porque quando nós não temos nada, às vezes nós percebemos que temos tudo. Como o apóstolo Paulo, ele diz que às vezes, que quando ele se sente fraco, aí então que ele se sente forte. Quando a gente não tem esperança alguma, a gente só consegue olhar para uma direção, e essa direção que Jó olhou foi o seu próprio Deus, aquele Deus, como falamos pela manhã, que caminhava com ele, aquele Deus que era amigo dele, aquele Deus que nunca havia o abandonado, aquele Deus que contava segredos a ele, aquele Deus que havia o cercado de sebe, aquele Deus que havia o protegido, e no dia da escuridão, como nós já falamos de manhã, no dia da escuridão, ele o guiava na sua luz. Os irmãos estão entendendo aonde que a gente corre? Às vezes a gente quer falar com tanta gente, não é verdade? A gente quer falar com um, a gente quer falar com outro, a gente quer falar com outro. É psicólogo, é programa de televisão, é pastor A, B, C, D, E, F, G, H, A, I e J, todo o abecedário de todo o nome de pastor. É tanta e tanta coisa, tanta aí. No momento da aflição, a gente se esconde em Deus. Mas Jó, ele não só toma ações, mas Jó agora ele faz um sermão. 3 pontos do sermão. Primeiro, ó, o sermão de Jó, para mim e para você. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Eu não tenho nada, nada e nada. Do mesmo jeito que eu saí no ventre da minha mãe, eu vou voltar, não para o ventre, mas vou voltar para a terra de onde eu vim, de onde eu fui formado. Se nós pensarmos, a nossa vida é um sopro. Eu consigo lembrar aqui agora de quando eu era jovem, andando pela casa da Zira, andando na casa do Bilão. O Del era cabeludo. Eu lembro de tantas coisas. Mas quando eu olho, parece que foi ontem, sabe? Ontem eu estava conversando, a gente estava entre amigos conversando, e mesmo que a gente passe longos tempos, você vê alguns amigos, quando a gente vê, parece que foi ontem que eu estava dormindo na casa de uns.
A vida passa rápido, e quando a gente se depara, eu já tenho mais de 40 anos. Quantos anos mais terei? Eu acho mais uns 60 anos, mais ou menos. 40 e tantos mais 60. Eu acho que eu passo dos 100, pela forma física, né? Pelo cuidado com a alimentação, os exercícios físicos, né? E tantas outras coisas, né, Carlos? Que a gente pode ver. Meu irmão, assim é a sua vida, irmão. A gente nasce e a gente vai morrer. E tudo não passou de um breve conto. E tudo não passou de um breve suspiro. É isso que Jó ele fala. Eu nasci sem nada e vou embora sem nada. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu não conquistei nada. É isso que Jó está dizendo. Às vezes a gente acha que os filhos são nossos, mas os filhos não são nossos. Às vezes a gente acha, irmão, que a gente tem muita coisa aqui, a gente não tem nada. Às vezes a gente fica orgulhoso por algumas vitórias que nós tivemos aqui, e na realidade foi Deus que deu. Deus deu meu pai, minha mãe, Deus deu meus irmãos, minha esposa, meus filhos. Deus me deu essa comunhão tão agradável que nós temos com os irmãos. Deus deu o trabalho, o salário, a casa, o carro. Deus deu a saúde. Mas o Senhor deu. O Senhor a qualquer momento Ele pode tirar. A qualquer momento. Não existe data marcada. Não existe um momento, não, aguarda mais um pouquinho que agora eu estou precisando. Não, por favor, só mais um pouquinho. Por favor, aguarda. Não, os irmãos sabem que não é desse jeito. Às vezes, no momento que a gente acha que mais precisa, é que as catástrofes da terra podem acontecer. Mas, meu irmão, o sermão de Jó, ele diz que tudo o que é o Senhor quem dá. E se prepare, porque o Senhor pode tirar. E qual que é a reação do seu coração? Sabe qual que é? Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus seja glorificado. Apesar de tudo isso que você pode estar passando, o que você passou, ou então que você pode passar. Que Deus, portanto, seja glorificado, e essa deve ser o grande desejo do meu coração. Se eu passo pelas minhas catástrofes, mas o Senhor está sendo glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Se eu passo por essa aflição, e o nome do Senhor é glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Se eu passo por essa aflição, se a tua mão pesa sobre mim, mas o teu nome é glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em meio às catástrofes, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às aflições que você possa estar passando, que o nome do Senhor seja glorificado. E é assim que a gente entende o sofrimento que glorifica a Deus, o passar pela aflição que glorifica a Deus e cumpre o plano de Deus para a sua vida. E eu quero encerrar agora, que Deus esteja falando no seu coração. Nós vimos que existe um plano no céu, existe uma conversa no céu. Não há nada que foge sobre a soberania de Deus. Nem mesmo o diabo, nem mesmo o seu pecado, nem mesmo as situações mais terríveis que você possa imaginar. Nada disso
acontece sem antes Satanás dizer: deixa eu tocar ali. Deus é quem comanda. Existem catástrofes na terra. Não infantilize a tua alma, mas encara a realidade. As coisas podem mudar, mas não significa que elas devem mudar. Deus, Ele pode estar te ensinando, mas Deus pode estar ensinando a outros, através do sofrimento. Mas o ponto culminante de tudo isso é: bendito seja o Senhor. Vamos terminar. Já peço que a Marisa venha à frente já. Vamos cantar o hino de número 64. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou.